E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pré-jogo, as últimas notícias de São Paulo contra Botafogo. Jogo hoje 7h30 da noite lá no Morumbi. Chance importante para o São Paulo colar no líder mais uma vez. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, para me ajudar a bater a meta de 6.000 inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino aí, pô. Ó, facilita, fortalece o trabalho da gente aí. Ó, já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vendo tudo que eles vão falar sobre o jogo de hoje, favoritos. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai fazer uma análise e comentar muito sobre o jogo de hoje, beleza? Créditos e direitos autorais eu estou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, também, com a saída do Alisson, precisava urgentemente repor e foi buscar esse jogador. Vamos falar então desse novo reforço do Tricolor. Aliás, o São Paulo joga hoje contra o Botafogo. A gente vai falar do jogo também, mas primeiro sobre saída do Alisson por lesão. Sim, claro. E provavelmente já perdendo até toda a temporada, Eugênio. Não deve voltar o Alisson. E aí, o que vocês podem falar pro torcedor do São Paulo que eventualmente não acompanhou muito aí o futebol do novo meio-campista? O Eugênio fala do Alisson, o torcedor já... Putz, esse cara vai chegar pra entrar no lugar do Alisson. Veste a camisa e faz o que o Alisson faz. É isso? Não dá pra cobrar que seja de imediato, mas é um jogador que vem pra posição. Por característica, carente. é um jogador próximo. Agora, você falou o que falar dele, da passagem dele pela Europa, muito pouco. Ele jogava muito pouco pela Lazio. A gente tem a ideia de um jogador que começou muito bem aqui no Brasil e com características parecidas com o que o Alisson entregava. Quanto a isso, pontual. E tem essa questão envolvendo o Flamengo, né? Todo jogador que o Flamengo também quer, até pela força que o Flamengo tem hoje no mercado, ele já chega com um estofo aos olhos da torcida. Importante, um reforço importante, num momento necessário. Vamos colocar na tela, os comentaristas adoram, o mapa de calor, o mapa de movimentação. Vamos ver se é onde eu imagino. Vai. Ali, É mais certo falar mapa de ações, né? Aí, ó. Porque isso marca onde ele toca na bola, não é onde ele se movimenta. Aqui pelo Paok na Exatamente. última temporada, certo? Seria até legal se tivesse um do Alisson, recente, para dar uma comparada. Professor, Porque vocês ficam falando, Alisson, mapa de movimentação próximo do Alisson, o torcedor começa a ficar menos preocupado ou esperançoso. Não, mas a contratação é para isso. Ela Chega foi e feita joga? em regime de urgência. Não, se chega e joga, ele tem que comprovar isso no dia a dia, nos treinos, nos próximos jogos, quando ele tiver a oportunidade de jogar. Mas o São Paulo buscou um jogador porque há uma carência óbvia dentro do elenco. A gente vê pelo mapa ali de ações dele que ele joga um pouquinho mais para a esquerda. O Alisson estava jogando centralizado, né? Mas é um jogador daquela função, daquela... Ele pode jogar ali, e o mapa mostra isso com muita transparência, né? Como o primeiro ou como o segundo, saindo um pouco mais pela esquerda. E como o primeiro é como estava jogando o Alisson no São Paulo. Agora, pode se redesenhar também o time. Isso aí não tem problema nenhum. Entendendo que dificilmente qualquer jogador, seja ele ou qualquer outro, vá fazer exatamente a função que o Alisson fazia, com a mesma qualidade, com a mesma destreza, com o mesmo, acima de tudo, entrosamento que ele tinha com o resto do time, com a liderança, com a experiência que ele tinha, ninguém vai fazer. Mas é um jogador que vem para aquela função, até porque também não tem o Pablo Maia. O ideal seria o Pablo Maia, um jogador que chegou até a seleção brasileira, mas não é a realidade de momento. Então, é apostar que esse jogador possa entregar. Se tivesse o Pablo Maia, talvez ele nem chegasse com essa urgência que está chegando. O mapa mostra pelo menos uma chegada parecida com a do Alisson, né? O Alisson tem chegado muito nesse redesenho na carreira dele. E o grande problema é que o Alisson sai do time num momento em que ele estava muito bem. Ele era um dos termômetros do time. O melhor jogador do São Paulo. E aí sai, aí é natural essa expectativa. Ela só não pode atrapalhar o Marcos Antônio. Tenho a impressão que na primeira oportunidade ele vai se defender dizendo não sou o Alisson. E assim, eu acho um belo reforço. O São Paulo foi ágil no mercado, né? Depois que tem a lesão do Alisson, que é uma perda gigantesca, o melhor jogador do São Paulo na temporada, fica um buraco no meio campo sem ele, e conseguiu aproveitar a sua oportunidade, né? Tinha negociação ali com o Flamengo que não andou, foi muito rápido,
e conseguiu a contratação do Marcos Antônio. Eu acho que ameniza a ausência do Alisson. Acho que ele tem características diferentes um pouco do Alisson, porque o Alisson ele é mais motor, né? Ele tem mais velocidade, mais força física para, né, romper linha, assim, ele faz de tudo, né? Impressionante, chega na frente com qualidade, marca bem. Só que o Marcos Antônio ele é muito bom no passe. Um cara que pisa na bola, um controlador de meio campo, né? Consegue ditar ritmo. Então, assim, ele vai trazer uma categoria para esse meio campo do São Paulo. Um jogador que saiu muito cedo. Ele era Marcos Bahia, né? Chamado de Marcos Bahia. Da base do Atlético Paranaense, disputou Mundial com a seleção de base. No Shakhtar ele foi muito bem. Principalmente naquele Shakhtar do Luiz Castro. A peça importante, titular do Shakhtar. Só que na Lazio não foi tão bem assim. Mas pensando em futebol brasileiro, né, para o estilo de jogo do Zubeldia, eu acho que é um cara para se encaixar como titular. Naturalmente vai precisar mostrar isso nos treinamentos, que ele já está pronto para exercer essa função e para ter esse status dentro do São Paulo do Zubeldia. Mas acho que uma contratação necessária para o meio-campo muito carente sem Alisson e sem Pablo Maia, né? É um pesadelo que o torcedor do Tricolor está passando. Perder 2 jogadores que foram peças cruciais para o título da Copa do Brasil, são 2 jogadores de primeira prateleira hoje na função no futebol brasileiro. Mas acho que o Marcos Antônio foi uma bela contratação aí do departamento de futebol do Tricolor. O problema dele na Lazio não é nem não ter ido bem, é não ter tido oportunidade. Ele pouco jogou, ele não teve sequência. O Sarri tinha os homens dele ali, não teve brecha para ele, né? Então, acho que isso é até um ponto a favor. Mais do que não ter ido bem, é ele não ter jogado tanto. Aqui ele vai ter essa oportunidade. O Sarri não queria, né, a contratação dele, então aí ele não entrava. Já complica. E o Zubeldia está mostrando que vai poder trabalhar e cada vez mais com peças para montar esse São Paulo também brigando em 3 frentes nesse momento da temporada. Aliás, ele está suspenso para esse jogo de hoje contra o Botafogo, mas escala o São Paulo mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada nas possíveis escalações de São Paulo e Botafogo. Tem jogo hoje às 7h30 da noite. Belo jogo. Fundamental, hein? Jogo fundamental aí, um dos melhores jogos da rodada. O jogo do líder, né? Tem sempre atenção especial, porque quem tá ali atrás tentando encostar no líder... O próprio São Paulo atrás, olhando pro líder. Tem que prestar uma atenção nesses horários, né? 7, 7h30, 8, 8h30, chega cedo, hein? Volta da Casper, volta da faculdade cedo. Em São Paulo é complicado. O professor não pode cabular a aula, né, professor? Não. Rafael é o goleiro. Igor Vinícius ou Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo e Bobadilha, Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura e Calheri. O Ferreirinha agora é Ferreira? Eu tô vendo um repórter chamado Ferreira. No Grêmio também já tinha essa variação, né? Eu vi alguns repórteres e narradores chamando de Ferreira e não Na verdade é Ferreira e a variação é Ferreirinha. Não, o professor que gosta. É o Ferreirinha que pediu para ser chamado de Ferreira. É o Gustavo que não quer mais ser Mosquito. É não sei o que não... é o Léo Pelé que não quer ser mais Léo Pelé. Enfim, John é o goleiro do Botafogo. O Cocão que quer ser o Matheus Carvalho agora. Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Luiz Henrique ou Tietê, Savarino, Tiquinho Soares e Igor Jesus. Bons times para a expectativa de um bom jogo hoje, Eugênio. O Botafogo que ontem confirmou as lesões, né, importantíssimas, gravíssimas lesões. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Do Eduardo e do Júnior Santos, vai ter ali fundamental a presença do jogador que acabou de chegar, o Igor Jesus. Já estava contratado há algum tempo, né, mas devido à janela só pôde chegar agora, o Botafogo. Ele acaba sendo naturalmente o parceiro do Tiquinho na frente, né? Porque não tem mais o Júnior Santos, não tem o Eduardo. Quem vai jogar por ali, o Jefinho também é outro, né, que não se recupera. Vai acabar sendo o Igor Jesus. São, portanto, ele que faz esse passe aí para o início da jogada. São 2 centroavantes que se movimentam, que não ficam fixos, mas que não têm a velocidade do Júnior Santos, né? A gente lamenta muito, né, essa fratura do Júnior, porque ele fez uma grande temporada. Não sei se voltará a jogar esse ano ainda, mas até aqui, para mim, fez a grande temporada. E as lesões do Palmeiras também, tá? Daqui a pouco a gente fala do peso dessas lesões. É porque eu tô falando das lesões do Botafogo, que elas influenciam diretamente já no jogo de hoje, porque você passa a ter uma nova dupla de ataque, que já jogou na última partida no segundo tempo, depois que o Júnior Santos se machucou.
E hoje o jogo, hein, professor? O Botafogo fora de casa, o São Paulo fez um bom jogo contra o Grêmio, até um jogo que desgastou demais o time do São Paulo, e depois acho que até o time sentiu no jogo seguinte, né, acabou tropeçando, o São Paulo também brigando aí pelas posições de cima do campeonato. Vai ser um jogo legal da gente acompanhar hoje. Vai porque é jogo de dois times bons. Em geral, a gente tem aquela história de um querendo negociar resultado de empate, o outro não conseguindo espaço. Quarta-feira passada, ou seja, há exatos 7 dias, tivemos 2 bons jogos. Exatamente. São Paulo e Grêmio e Botafogo e Palmeiras. É jogo de dois times que querem jogo. Imagina-se que o São Paulo queira jogo, o São Paulo vem de um jogo ruim. Eu acho que a amostragem dos dois coloca o Botafogo com uma expectativa melhor em relação ao que o São Paulo não mostrou no jogo com o Juventude, né? Teve até seus momentos, mas o segundo tempo muito ruim. Então é uma expectativa muito boa. Mesmo esse Botafogo com um ataque redesenhado, é um Botafogo com possibilidades. Hoje o Botafogo é um time confiável, um time consistente. O São Paulo buscando o seu caminho também, com boas possibilidades. É um dos bons jogos desse campeonato. Esses jogos que cruzam a turma da frente costumam ser jogos muito bons, né? E quando eu falo turma da frente, estou incluindo ali até o Bahia, o Atlético Paranaense. São times que você pode confiar numa boa partida. Zubeldia fora, suspenso, e o Caleri que pode voltar para o time hoje, Dona. Então, acho que o ponto positivo para o São Paulo são os retornos, né? Assim, o Caleri é um cara que, até jogando contra uma zaga com muita imposição física, Bastos e o Baltazar, Baltazar, eu falei? Barbosa? Baltazar. Desculpe, Barbosa. Ele consegue sustentar, jogar de costas, né? Fazer esse papel, né, ali de camisa 9. É um cara muito mais letal que o André Silva. O André Silva, por exemplo, teve oportunidades ali contra o Juventude, acabou desperdiçando, acho até que é um bom jogador. Mas o Caleri é um jogador mais decisivo ali no último terço do campo, sem contar a movimentação que ele consegue fazer nesse ataque, como ele consegue oferecer espaços para o Lucas, principalmente para o Luciano, que é um cara que tem uma chegada na frente com muita força, o próprio Ferreirinha ali pelo lado esquerdo. Então isso é positivo. E não só o Caleri, os laterais também titulares, né? Tem uma diferença considerável entre o Wellington e o Patrick, até por maturidade, né? O Patrick mais jovem. E eu acho até que o Rafinha tem que ser muito respeitado, a qualidade que o Rafinha tem, a história que ele tem, mas o Igor Vinícius está numa fase muito positiva, né? Ali pelo lado direito. Então, isso é o ponto positivo, mas ainda acho que, principalmente sem o Marcos Antônio, o São Paulo tem um problema muito grande no meio campo. Contra o Juventude foi um time que não conseguiu controlar, teve dificuldade para levar essa bola com qualidade para os homens da frente. E sem a bola também, em vários momentos, tive um São Paulo aí com um buraco, sofrendo muito com contra-ataque, né, contra o Juventude, assim. Ainda não conseguiu combinar muito Luiz Gustavo e Bobadilha. Não foi reflexo do jogo contra o Grêmio, a partida Pode contra ser o também, Juventude? se diz parte física. Acho que sim. Um dos melhores jogos do campeonato. Até por isso que brinquei com o professor. Semana passada, na quarta-feira, São Paulo e Grêmio fizeram um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, e Palmeiras e Botafogo, pelo menos para mim, até que um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu acho que o meio-campo ainda sem, principalmente sobre o Alisson, que a gente estava falando, ainda é uma questão. Pensando em um Botafogo, é o líder. O Júnior Santos faz muita falta, né? Por ser o artilheiro da equipe na temporada, por ser um jogador, né, que deixa esse time ainda mais vertical, ele arrasta, né? Potência, velocidade nas transições. Só que você tem uma possibilidade de o Arthur Jorge preencher mais o meio. Marlon Freitas, o Tietê entrando também e o Danilo Barbosa. Então você já pode vencer um duelo no meio campo e na frente você tem Tiquinho. Já comenta aí, já deixa o seu comentário. Favorito São Paulo hoje, jogo difícil. Deixa aí o seu placar para a partida de logo mais. E assim, São Paulo tem os problemas de Alisson e Pablo Maia, um buraco que fica no meio de campo, e isso ficou óbvio contra o time bem limitado do Juventude. Porém, o Botafogo também tem os problemas dos seus atacantes, que não vão poder estar em jogo. Assim como o São Paulo também tiveram, no São Paulo, né, também tiveram lesões graves. O Botafogo é um time muito rápido que não tende tanto a atacar pelo meio, né? É um time que ataca mais pelas pontas.
facilita, porque para mim hoje o grande problema do São Paulo é o meio de campo sem o Alisson. Assim, você vê o tanto que o Alisson faz uma grande falta, né? Quando você tinha Alisson e Bobadilla, existia um equilíbrio. Quando você tinha Alisson e Luiz Gustavo, existia um equilíbrio. Um jogo com Bobadilla e Luiz Gustavo, você vê um desequilíbrio enorme no meio de campo do São Paulo. Tudo bem, o Caleri não estava em campo também, mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. O Botafogo é um time que pune erros e o São Paulo tá tendo alguns erros, algumas falhas. Que é normal um time oscilar. O São Paulo já teve oscilações lá atrás, vai oscilar por outras vezes. O Zubeldia, ele acerta, ele erra, é normal também, é um início de trabalho do Zubeldia, então a gente tem que entender isso. Mas o jogo de hoje vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que o São Paulo pode sim vencer. É um time muito equilibrado em alguns pontos. O time do São Paulo é um time muito mais centrado, principalmente. O time do São Paulo dificilmente é um time que se perde dentro da partida. É um time que, independente se está ganhando de 1-0, independente de estar perdendo de 1-0, é um time que tende a manter o foco. E isso às vezes é até ruim. O São Paulo às vezes está ganhando de 1-0 e esfria demais o jogo, em vez de matar logo o resultado. Isso é ruim. Eu prefiro toda essa frieza quando o São Paulo sai atrás no placar e tem toda a calma e a tranquilidade para conseguir empatar e virar o jogo. Então, é um jogo difícil, mas eu acho que o Zubeldia pode armar um time. Cara, o grande problema para mim do São Paulo hoje é. Ele poderia mudar o sistema. Ele poderia mudar o sistema do São Paulo, jogar no 3-5-2, jogar no 4-4-2, trazer o Lucas para dentro e colocar 2 pontas abertos, que vocês sabem que é o meu estilo de jogo preferido, um time com 2 pontas. Mas eu não acho que ele vai fazer isso agora. Sinceramente, pelo menos agora com a chegada do Marcos Antônio, talvez ele tenda a manter esse 4-2-3-1. Eu não sou muito fã desse 4-2-3-1, principalmente com o Luciano atuando por dentro. Eu preferia um 3-5-2 e você jogando o Luciano para segundo atacante, ou um 4-4-2 e você jogando o Luciano para segundo atacante, do que o Luciano atuando ali por dentro naquela posição. O time perde muito em criatividade, o time fica muito dependente de uma jogada individual do Ferreirinha ou de uma arrancada do Lucas, e às vezes o Lucas está marcado por 2-3, o Luciano tá livre, mas não consegue criar jogadas. Isso me incomoda um pouco. Mas algumas convicções que o Zubeldia tem que ele só vai mudar com o passar do tempo. O fracasso faz você mudar algumas convicções suas. Esse é o problema. Esse é o principal problema. O Zubeldia tem que esperar ele fracassar para tirar o Luciano ali daquela função. É um grande problema. Acho que você poderia testar o Galopo, poderia testar o Nestor, poderia mudar o sistema. Porque, por mais que o São Paulo às vezes... o São Paulo, o que me incomoda às vezes é a oscilação. O São Paulo às vezes faz um tempo muito bom e um tempo muito ruim. Um jogo muito bom, um jogo muito ruim. E isso passa muito pelo meio de campo do São Paulo. Então, eu acho que quanto mais consistente for o meio de campo do São Paulo, a dupla de 2 volantes e o meia central, quanto mais consistente for esse setor, melhor o São Paulo vai sair. Mais confiante o São Paulo vai ser, mais confiável o São Paulo vai ser, mais estável vai ser a partida, vai ser o desempenho da equipe. Então, é um jogo difícil, mas o São Paulo tem condições, somente agora com a volta do Caleri. E o time do Botafogo, cara, assim, é um time, eu gosto muito desse tipo de futebol, assisto quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo é um time que deixa espaços que podem ser aproveitados tanto pelo Ferreirinha quanto pelo Lucas. O time do Botafogo é um time que ataca muito forte, é um time muito rápido. Não sei como vai ser agora com a lesão dos atacantes dele, mas é um time que ataca muito rápido, é um time muito veloz, mas que deixa espaço. E esses espaços podem ser aproveitados por Lucas e Ferreirinha. É algo que a gente pode observar. E com a força do Morumbi deve estar lotado, 45, 50 mil pessoas como sempre. Acho que o São Paulo pode sim sair vitorioso. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Vai ter muito vídeo do jogo de hoje. Vai ter escalação, vai ter prévia de escalação, vai ter mais vídeo pré-jogo e vai ter vídeo pós-jogo. Então, se inscreve no canal, dê essa força aí.
Tem muita gente que é inscrito em outros canais, os caras nem são São Paulinos, os caras nem conhecem o time do São Paulo, só fazem conteúdo por fazer, não falam nada do tricolor. Então se inscreve no canal, dá essa força pra esse jovem São Paulino aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.